Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aqui dar início à nossa última aula de Teoria Geral do Estado, né? Teoria Geral do Estado. Bem, o conteúdo da nossa avaliação eu vou mandar para vocês por e-mail, né? Hoje é segunda-feira, dia 25. Eu vou mandar amanhã, tá? Amanhã estará na caixa de e-mail de vocês. Lembrando aos senhores que são um pouco mais ansiosos, eu entendo, o amanhã compreende da meia-noite à meia-noite, tá? Então, por favor, até meia-noite de amanhã eu consigo mandar para vocês. No mais, na próxima aula, que vai ser dia... Deixa eu pegar aqui. Bem, todos viram que houve uma antecipação da M2 pela universidade, não foi da coordenação, vocês viram, foi da pró-reitoria, foi geral, tá? Então, por conta disso, nós vamos ter que, né, óbvio, antecipar as nossas avaliações, tá? A nossa avaliação, no caso, né, a M2, que será no dia 2 de junho, ok? 2 de junho. Então, os senhores receberão instrução, né, idêntico a M1. Peço aos senhores que tenham um pouco de disciplina, né, e de interesse em fazer as avaliações. Lembrando que agora, qualquer coisa que dê para corrigir não vai dar tempo, tá? O portal fecha até o dia 10. Dia 10, né? Dia 10 é uma quarta-feira, tá? Então, fiquem atentos na quarta-feira. Não é porque fecha o portal na quarta, dia 10, que eu tenho por obrigação ficar vendo e-mails. Tudo bem que é um mundo novo, mas eu também tenho, né, os horários a serem cumpridos, tá? Mas, de qualquer forma, quarta-feira até o dia 10. Tá? Ainda mais essa turma que é uma turma volumosa. Muito embora eu quero aqui deixar claro que, sendo volumosa, proporcionalmente me deu menos problema do que com turmas menos volumosas, né? Turmas mais cheias, menos problemas. Então vocês estão de parabéns. Mas mantenham isso e todo mundo vai sair sem ficar ferido, né? Bem, vamos lá. Pelo nosso calendário, perdão, falando em calendário, né? Tô vendo o calendário aqui. Pelo nosso plano de ensino, que sumiu aqui, óbvio, né, que sumiu, nós vamos falar um pouco, eu nem ia falar isso com vocês, tá? Mas, puta, é um assunto tão legal, e que, infelizmente, eu vou ter que falar muito por cima, porque eu vou priorizar falar de poder constituinte com vocês, né, com um pouco mais devagar, pelo menos aí uns 30, 40 minutos. Nós vamos falar sobre o histórico das constituições federais, tá? O histórico das constituições federais. Vou escolher aqui 2 ou 3 perguntas, tá? Para M2, sobre a matéria que eu vou falar agora. Claro que muita coisa eu vou falar para vocês em termos de história, e que não nos interessa, vocês vão perceber ao longo da nossa conversa, tá? Mas enfim, preste atenção nesses minutos concernentes aí o histórico das constituições federais, que são sempre perguntas que às vezes eles fazem em prova e que nós vamos aqui desafiá-los a essas questões também, tá ok? Então vamos lá. Bem, primeiro ponto, qual foi a primeira Constituição do nosso país? Foi a de 1824. A partir daí, nós tivemos, contando com ela, mais 7, ou seja, tivemos 8 constituições federais no Brasil, a saber, 1824, depois 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, aí nós temos uma grande divergência doutrinária sobre a de 69, vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Mas se contar 1969, você dá mais 7, e a última Constituição Federal, a de 1988. Lembrando que, tecnicamente, não são
8 não. Constituições federais no Brasil, pelo processo de formação, que vai ser a próxima aula, que é o poder constituinte, que é o poder que constitui uma nova Constituição ou reforma, né? Nós tivemos 7, tá? 7. Então, por favor, o primeiro ponto vai ser esse. Mas vamos chegar daqui a pouco lá. Bem, eu falo dos meus alunos que a Constituição mais importante para nós foi de 1824. Ué, como assim, professor? É porque ela foi totalmente diferente. E se for perguntar alguma coisa em prova, eu perguntaria sobre ela. Porque ela foi totalmente diferente. As demais, e depois vocês vão ver aqui comigo, as demais, elas simplesmente tiveram algumas mudanças. Lógico, algumas muito profundas, mas a estrutura era a mesma. O Brasil é uma república federativa, 3 poderes, não tinha religião, todas iguais a partir de 1891. Percebem? Então, algumas coisas que eu vou comentar com vocês aqui, por isso que vai ser rápido a nossa conversa sobre as Constituições Federais, ela diz respeito à própria essência de uma Constituição Federal, as demais, que é fácil para nós. Porque você pega a de 88, a nossa atual vigente, e vocês vão perceber que ela é muito parecida na estrutura com a de 1891. Ela só vai ser diferentíssima da de 1824. Por isso que eu falo que eu perco, abre aspas, né, um pouco mais de tempo em falar da de 1824, porque daí você, chegou na de 1891, acabou, não tem mais nada. Né? Ela vai praticamente se exaurir. Então vamos lá. Bem, a Constituição de 1824 ela foi outorgada, e aqui vem dois termos que eu quero que vocês entendam. Você que está começando agora o estudo de teoria geral do Estado, ela outorgada significa imposta, tá? Outorgada significa imposta. Outorgada ela vem num cenário aonde um grupo, uma pessoa ou um grupo de pessoas, eles impõem uma nova Constituição Federal ao país, tá? Outorgada. Então, outorgada, ela vem num cenário do quê? De imposição, tá? Geralmente ela tem uma característica o quê? Absolutista, no sentido de um ou alguns comandarem um determinado país. No nosso caso, vou falar aqui, a de 1824, óbvio que ela foi outorgada pelo rei, né, e imposta. Então a população ela não tinha como discutir, né? Não foi como o processo que eu acompanhei, a de 88, que houve uma ampla discussão sobre todos os assuntos que seriam tratados na Constituição Federal. Aí sim, ela é promulgada, ela é feita com a voz do povo, que são os nossos parlamentares. Já na outorgada, não. Então, portanto, a Constituição Federal é uma Constituição, a de 1824 é uma Constituição outorgada, primeiro ponto, tá? Bem, ela foi criada dia 25 de março, foi outorgada dia 25 de março, né? E teve uma vigência, foi a maior vigência até agora, né? Ela teve uma vigência de 65 anos. Tá, isso é importante também nós colocarmos isso aí. Então, 1824, 25 de março de 1824 foi outorgada. E agora nós vamos falar sobre as características. Bem, as características desta Constituição, elas são importantes. Primeiro que eu vou partir, vamos falar dos poderes. Né, os poderes. É óbvio que a tripartição de poderes ela foi criada já no modelo europeu, né, quando Montesquieu escreve o Espírito das Leis, lá dos séculos XVII, e a partir daí esse modelo dos 3 poderes ele começa a ser bem difundido, né? E aqui no Brasil, nessa época, 1824, tinha, mas era meio... não era nos moldes atuais, né? Bem, primeiro ponto. Quais eram os poderes da de 1824? Eram 4 poderes. Eram o executivo, o legislativo, o judiciário e o 4º poder chamado poder moderador.
poder moderador, tá? É muito importante, porque esse poder, ele tinha algo extremamente importante. Ele, tipo, ignorava os outros três poderes, por óbvio, e quem determinava, quem fazia tudo era concentrado nas mãos do imperador, tá? Que era o seu quarto poder, tá? Que era o seu quarto poder. Então, isso é importante para os senhores terem uma ideia de como lógico, ela não poderia ser diferente. Ela é outorgada. Por quê? Ela detém ainda. E esse quarto poder, lógico que vai dar merda, né? Ninguém vai concordar durante 65 anos. Ao longo de 65 anos, não vão concordar com esse quarto poder, com esse poder moderador, né, do imperador para a condução do nosso país, né? Isso vai dar merda. Bem, a capital do império era na cidade do Rio de Janeiro, e tinha uma coisa interessante nessa época, que a cidade do Rio de Janeiro, ela simplesmente era ligada diretamente ao rei. Ela não era ligada à província do Rio de Janeiro, a cidade, né? Isso era uma coisa interessante, era um município neutro, né? Bem, religião, importante falar sobre religião aí para vocês. A religião oficial nessa época era a católica apostólica romana, tá? Portanto, aí vai uma pergunta muito boa. O que se entende por um país laico ou leigo? Ou um país chamado também confessional, né? Laico ou leigo, ou confessional ou não confessional, né? Bem, nessa época, em 1824, durante 65 anos então, até 1891, o Brasil é um país confessional, né? Confessional com 2 S's, porque ele adota uma religião como oficial, tá? Ele adota uma religião como oficial, tá? Então isso faz com que o Brasil tenha uma religião como oficial e as demais não poderiam ser profetizadas externamente, somente dentro das casas, né? Qualquer outro tipo de religião, de credo, de crença, de culto, só poderia ser feita dentro de casa e não fora. A única era a católica apostólica romana, porque era oficial. Portanto, o que é? O Brasil era um país confessional. Professor, qual que é a diferença entre país confessional? Desculpa, perdão. Qual seria o antônimo, né? O contrário de confessional? Laico ou leigo. Estado laico ou leigo é aquele que não adota nenhuma religião como oficial, como vai ser o caso do Brasil a partir de 1891. A partir daí, ele não adota mais nenhuma religião como oficial, ok? Isso aí é muito importante também, uma característica da nossa Constituição de 1824. Uma outra característica muito importante. Eu acho legal isso aqui. Lembra quando nós estudamos a forma unitária e a forma federal? A unitária tendo como a França um dos seus países, né, de maior característica, né? A França como o maior exemplo do Estado unitário. E o Estado federal já, Estados Unidos, Brasil e piriri pororó. Vocês lembram? Então, o Brasil nesta época era um Estado unitário. Era a unidade, né, o Estado centralizador, e as demais províncias agia por delegação. Então, legal aí para vocês que nós vimos isso aí, tá ok? Muito bom. Feito isso, gente, claro que tinha muito mais coisa para nós falarmos aqui, mas não do ponto de vista jurídico, tá? Para efeito de primeiro contato, tá? É mais para vocês terem
uma ideia do que... e aí, lógico, depois nós tivemos tudo que rolou entre essas constituições, nestas constituições, que foram os fatos históricos. Tá? Alguns deles, inevitavelmente, eu não vou conseguir deixar de falar. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial nem tanto, não afetou tanto aqui em termos jurídicos constitucionais. A Segunda, meu irmão, determinou, né, a saída de Vargas, né? Vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou explicar para vocês. Explicar não, só relembrar, porque vocês já tiveram isso aí. Ok, então, e lógico, dentro desses 65 anos, né, ninguém concordava com essa Constituição Federal. Você acha que ela era uma Constituição democrática? Não, lógico que não. Ela não tinha nada, né? Ela só falava as ordens do Império, né, calcadas nas ordenações do Reino de Portugal, e não tinha nada para nós, né, em termos de jurídico, né? Uma coisa interessante que eu sempre falo, o habeas corpus, por incrível que pareça, ele não era permitido, mas ele era aceito. Olha só, né? Não era previsto o habeas corpus na Constituição de 1824, né? E na verdade o habeas corpus ele só veio em 1830, né? Com o Código Criminal do Império, né? E aí que eu acho interessante, claro que é mais para minha área, né? Na área do penal e do processo penal, mas é interessante. Bem, vamos lá. Antes de nós começarmos a falar sobre a Constituição de 1891, né? Em 89, nós tivemos um decreto que passamos a vigorar, que as províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, elas teriam o nome de Estados Unidos do Brasil, né? Aquilo era um começo, por quê? Sempre tem que fazer um link para você entender o que vai acontecer na próxima Constituição, óbvio, né? A próxima Constituição, então, eu já dou início, né? Eu encerro a Constituição Federal de 1824 com o decreto número 1 de 15 de novembro de 89, né? Que foi o primeiro governo provisório da República, e já inicio com a análise da Constituição Federal de 1891, tá ok? Com a Constituição Federal de 1891. Bem, essa foi a primeira Constituição da República, tá? Então foi a primeira Constituição republicana. Isso é um outro fato importante para você, né? Entender qual foi a primeira Constituição republicana do nosso país. Foi a de 1891, né? E ela teve como relator Rui Barbosa. E Rui Barbosa, ele, por uma forte influência dos Estados Unidos, porque ele estudava lá, ele basicamente ele importou muita coisa da Constituição norte-americana, né, da Constituição de 1887, né? Então isso vai tornar, vai dar uma característica, né, desta Constituição. Bem, agora você pode esquecer tudo. Você tem a formação dos 3 poderes, não tem o poder moderador, o Brasil não adota mais uma religião como oficial, certo? Não adota mais nada, né? Nós temos foi criado aqui, isso eu acho importante, porque o que acontece? Lembra que eu falei do Estado unitário e do Estado federal? O Brasil, óbvio que agora vai ser um Estado federal, concorda comigo? Então é óbvio que o bicameralismo, né? O bicameralismo estadual começa a ser criado, né? Porque aí sim, você começa a ter a estrutura do federalismo, união dos estados e dos municípios, tá? Então, eu nem comentei com vocês sobre o sufrágio, né,
mulher não votava em 1824, né? E também não vai votar aqui em 1891. Mas assim, lá tinha o voto chamado voto censitário em 1824, que era um voto econômico, né? Que eles não, só pessoas com condições poderiam votar, né? Isso é um traço marcante aí da Constituição de 1824, né? Determinadas condições econômicas, né? Bem, feito isso, nós vamos prosseguir, né, na análise. E aqui você não tem mais nada, óbvio, tem muita coisa de importante nessa Constituição Federal, porque ela vai, ela vai ter a mesma, a de 88 tem a mesma estrutura que a de 1891, né? Depois é que veio governos militares, né, e papapá, e piriri, pororó, e alguns mudaram, tal, mas a estrutura é essa, tá? Por isso que... uma coisa importante que eu gostaria que vocês anotassem, por ser um remédio constitucional importante, o habeas corpus ele nasceu em 1891. Só para dar uma parte para vocês, de achar que veio... tudo bem que o Brasil é um país novo, né? Mas o habeas corpus ele nasceu no formato que ele tem hoje em 1648, né? Na Inglaterra, através do Habeas Corpus Act, e com o formato que ele tem hoje, porque na verdade dizem as más línguas que o habeas corpus veio desde a Carta de João Sem Terra de 1215, né? Permitindo que o homem livre não fosse preso injusta por qualquer acusação, tá? E em 1648, na Inglaterra, é que o habeas corpus ganha o seu formato atual, como nós conhecemos. E a Constituição de 1891 vem num cenário de preconizar o habeas corpus. Importantíssimo isso aí, importantíssimo, tá? Legal. Bem, a partir de agora, o que nós temos de importante aqui? É analisar por que chegou até a Constituição de 1934, a próxima. Bem, primeiro que nós temos a Revolução de 1930, que é o segundo governo provisório da República, né? Bem, isso é importante porque com a República, com o segundo governo provisório, nós temos alguns movimentos que vai muito interessar para culminar com a Constituição de 1934. Bem, o primeiro deles, por incrível que pareça, além da Revolução, foi o assassinato de João Pessoa, tá? Que isso vai desencadear um movimento militar muito forte no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro, fazendo com que o Brasil caminhasse, né, por um governo que estava se alinhando no sentido de que você teria que ter o quê? Uma mudança de comportamento político. Ou seja, você ia ter que mudar totalmente a estrutura. Aí nós tivemos vários movimentos. O tenentismo, que era contra as oligarquias que tomavam conta do Brasil nessa época, certo? Então, com isso, em 1934, em meio à guerra, em meio à crise econômica de 1929, tá? Então falar que a crise econômica de 29 ela não chegou no Brasil, uma mentira do tamanho do mundo, tá? Ela chegou, tanto que chegou que foi um dos pilares para a nova Constituição Federal, né? Para a nova Constituição Federal, a de 34. Só que a de 34, ela já vem num cenário de esquerda, tá? Ela já vem num cenário, se é esquerda ou direita, é difícil você ter essa concepção
com a esquerda e com a direita que se tem hoje, né? Mas não era algo que o governo queria, tá? Nasce aqui em 1934 o quê? Em meio à crise, em meio a tudo que nós pudemos imaginar, a nova Constituição Federal, que é uma Constituição Federal que vai ser outorgada, tá? Então vamos lá, a de 34, outorgada, foi baseada na Constituição Federal de Weimar, da Alemanha, de 1929, de 19, 29 foi a crise, na Constituição de Weimar, de 1919, tá? E detalhe, uma Constituição de Weimar muito forte, né? Muito pesada, né? Muito comunista. Então, o Brasil adota uma Constituição Federal aí desse tipo de governo, que é um governo mais autoritário, um governo mais comunista, ok? Muito bom, muito bom. Do ponto de vista, nós teremos ainda, como eu disse, manteve-se aí tranquilo os 3 poderes, né? É só mais para você entender que qual a característica dela? Ela é outorgada, vai durar só 3 anos, só, por isso que ela vai ser substituída pela Constituição Federal de 1937, né? Bem, ainda fazendo um pequeno gancho com a de 34, para emendar com a de 37, a Constituição de 34, só lembrar que Getúlio Vargas, ele vai comandar de 34 até 38, tá? De 34 até 38. E vai acontecer um episódio, né, entre a Constituição de 37 e a Constituição de 1946, que é, né, a Segunda Guerra Mundial, né, que é a Segunda Guerra Mundial. Então a de 37, veja só, olha só como é que estava o Brasil, hein, gente? 34, um governo fascista, né? Fascista, baseado numa Constituição alemã, vai vendo, hein? De 1919, certo? Uma Alemanha devastada, nervosa, com dor, né? Porque tinha tomado uma paulada em 17, né? Na Constituição, na Primeira Guerra Mundial. Eles montam um sistema pensando o quê? Como eles fariam a Segunda Guerra Mundial. Essa era a verdade. Então aí o Brasilzão abraça. Olha só para onde que o Brasil estava caminhando. Não que eu ache certo ou errado, tá, gente? Mas é só para onde que o Brasil estava caminhando, tá? 1974, Constituição de Weimar, né? Baseada na Constituição de Weimar, 19. Tá, ótimo. Quem que entra? Getúlio Vargas, 34 a 38. E ele dá início à chamada direita fascista. Por isso que é difícil hoje. Às vezes eu vejo o pessoal falando de esquerda e de direita. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô ficando burro, né, cara? Quem disse que direita, né, é sinônimo de azul e esquerda é vermelho? Não. Isso aí, quem tá falando isso é porque não sabe, tá gritando aí em manifestações. Porque Getúlio Vargas cria uma direita fascista. Calcada no fascismo, tá? Comunismo é outra coisa, tanto que nós vamos ver alguns detalhes aqui, né, para vocês. Bem, tanto que a coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, ele se insurge com relação a exatamente esse novo modelo que seria implantado pela Constituição de 37. Entendeu? E aí Vargas começa com toda, né, a sua trajetória. Nada seria possível a implantação do fascismo no Brasil, de uma direita fascista, de uma Constituição Federal extremamente radical, sem a ajuda de Francisco Campos. Estou pensando aqui nos fascistas da Espanha. E sem contar que tudo isso estava rolando, né? Você tinha Portugal, você tinha Espanha, você tinha Itália. É isso. Começa aqui, gente.
Lá em 34 também, começa todo mundo ali se virar. A Europa tava... Eu fico imaginando os barulhos de um tanque, né? Fazendo... Tac, 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 tac. Eles estavam todos já se apontando, né? Itália, Portugal, Espanha, Brasil, né? Porque o fascismo no mundo da Europa contava com nós, tá? Opa! Gente, eu não tô dando minha opinião, tá? Eu tô falando que tá na Constituição Federal. Então não é questão de... Não é alguns livros que eu leio de direito constitucional, que eles, né? O odioso, não sei o quê, a pior coisa. Gente, esquece isso. Não é questão de pior ou melhor. É questão de análise técnica, né? Então 34, 37 e o pau tá comendo. No mundo inteiro, certo? E com todo respeito, eu sei que não quero expressar minha opinião, só que tem um cara que tá olhando para nós aqui, né? Tem um cara que tá olhando, né? Tá lá no norte, né? É um tio que a gente tem, é o tio Sam. O tio Sam tá olhando pra gente, mas sabe aquele filho que só tá fazendo bosta, né? Segundo a ótica do pai, né? Óbvio, né? E ele tá vendo, nossa, que bacana, hein? Constituição de 1934, bonita, né? 37 também. Nossa, a de 37, aliás, a Constituição de 1937, só para você ter uma ideia do que eu tô falando, que eu não tô falando nenhuma bobagem aqui, ela é conhecida como a Constituição Polaca, porque Francisco Campos também, quando fez, ele apelidou e idealizou na Constituição Polonesa, né? Na Constituição Polonesa, de 1935, se eu não me engano, que foi a Constituição Fascista Polonesa, 35, tá vendo? Não tô falando de certo ou errado não, gente, por favor, né? Eu não discuto política, por dois motivos. Em público eu não posso falar por quê. Então, olha só. E tá bom, legal. 37 e o pau tá comendo. E aí o resto você já sabe, né? O resto vocês já sabem. Bem, como é que eu vou chegar a falar do final por que veio a Constituição de 1946? Por quê? Porque quando você vira a esquina, o tanque, igual daquele filme lá do Roberto Benigni, ai, como é que ele chamava? Não vou lembrar agora. A Vida é Bela, né? A Vida é Bela. Quando vira o tanque, que tanque que aparece para salvar? O tanque norte-americano. Então, olha só o que acontece. Só para tentar explicar como é que vai ser a Constituição de 1946. Porque essa aqui foi outorgada, a de 37. Certo? Aí você tem a Constituição de 1946. A de 46, ela é óbvio que ela vai ser promulgada. Ela vai vir no momento qual? Momento de democracia. De democracia. Muito embora ela vai ter como característica o parlamentarismo. Me desculpe eu falar, mas é óbvio que a de 1824 foi parlamentarista, as demais são presidencialista, e agora de 46 ela vai ser parlamentarista. Tá ok? Muito bom. Bem, por que agora, para finalizar já, porque a próxima vai ser de 88, não, tem mais a história de 67, né? Bem, o que acontece? Em 1946, quando foi criada a Constituição Federal, foi criada num momento como? De fraqueza total de Getúlio Vargas. Adivinha por quê? Isso. Quem acertar é um ponto na prova. Porque o senhor Getúlio Vargas estava com o eixo. Só para você lembrar, existiam duas coisinhas na Segunda Guerra Mundial. O eixo, que era a Itália, Japão e a menina lá, a Alemanha, certo? Do outro lado, os aliados, China, né, Espanha, Espanha estava do outro lado, China, França, a Grã-Bretanha, a União Soviética, né, que eram os aliados. Sim, fomos aliados da União Soviética, tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos... O que aconteceu? É óbvio que o Getúlio Vargas se enfraqueceu totalmente com a guerra. Totalmente com a guerra. Por isso que eu falei que a Segunda Guerra Mundial, ela determinou o que aconteceu com o nosso país. Ela acabou com a era Vargas e instituiu uma nova Constituição Federal. Certo?
Isso é muito importante. Óbvio que se o resultado da guerra fosse outro, o Brasil teria outra história, né? Outra história. Isso é muito importante, né? Vocês falarem também, né? Lembrarem disso aí, tá? Então, motivo principal da Constituição de 1946 vai ser o quê? Vai ser exatamente a Segunda Guerra Mundial, óbvio. O Brasil, e aí eu não tenho vergonha nenhuma em falar, adotando um fascismo, só que aí, lógico, começou a cair a casa, porque o professor, mas espera aí, a gente não lutou na guerra? Lutamos, lógico que lutamos, entendeu? Meus dois tio-avós, meus dois tios, né? Não tios avós, né? Eles lutaram. Contra quem? Contra a Itália. Né? Então, o que acontece? O Brasil estava numa situação de... foi o que eu falei para vocês. Os Estados Unidos só olhou assim e falou assim, Vicky, vocês estão indo para onde? Para a Europa? Ah, tá. Fazer o que lá? Nós estamos indo com vocês. Tá bom? Isso. Só que isso, óbvio que foi enfraquecendo o governo. O governo queria isso. Tá? E as tentativas, né, de Hitler tomar conta ideologicamente do Brasil foram várias, mas aí eu já estou começando a me perder aqui. Bem, feito isso, 1946, Segunda Guerra Mundial, mesmas características. A única delas que eu queria que você anotasse é que... outra coisa. A Constituição de 46 ela foi muito importante com relação aos direitos sociais. Isso é inegável de Getúlio Vargas. Tá? Eu não sou da área do direito do trabalho, não estudei, né, nem na faculdade, então eu não posso falar, de repente elogiar e de repente não foi tudo isso mesmo, mas o que eu tenho para vocês é que o direito de greve foi reconhecido, se quiser anotar também. O direito de greve foi reconhecido na Constituição de 1946, além de outros direitos trabalhistas, tá? E instituiu-se o parlamentarismo em 46, certo? Muito bom. A próxima Constituição vai ser de 67. Adivinha se essa Constituição Federal vai ser promulgada, outorgada? Dizem que foi promulgada, mas calma aí, eu vou explicar para vocês. Veja só, o que teve em 1964 no nosso país? Um golpe. Golpe o quê? Militar. Quem que vocês acham que vai fazer a Constituição Federal? Os militares. Do jeito deles, certo ou não? Mas eles vão fazer. Então, quando você diz que uma Constituição é promulgada, é porque ela é aprovada pelo Congresso Nacional. O Congresso aprovou. E ai de não aprovar. Por isso que tem gente, doutrinadores, que entendem que tecnicamente ela foi outorgada. Tá? Ela foi outorgada. E eu vejo doutrina que escreve isso com tanta facilidade. Não é tão fácil assim. Tecnicamente ela foi promulgada. Professor, imagine o senhor ter que aprovar com uma arma na sua cabeça. Eu entendo. Tá? Mas não é bem por aí. Eu acho que de repente é um bando de doutrinadores de direito constitucional que tem uma raivinha, né, de alguns setores aí. Mas, tecnicamente, promulgada. Tá? De muitos doutrinadores. Outorgada. Tá bom? Então, como é que você vai colocar na prova? Não põe. Não põe, não vou perguntar. Porque tem gente boa falando que ela é outorgada e tá completamente errado, né? E entendo que, né, foi feita sobre a égide, né, de uma junta militar, tal, aquela coisa toda, mas foi promulgada. Muito bom. A Constituição de 67, então, ela vem nesse cenário, né? Ela foi feita sobre a batuta do governo militar que se instalou no Brasil, né, em 64, que vai perdurar, né, até 1985. Né, o último presidente militar vai ser João Figueiredo. Então, em 64 é feito isso. Muito bom. O que acontece? No governo militar,
é óbvio que nós tivemos uma mitigação dos poderes, né? Foi concentrado, né, nas mãos dessa junta. E há quem diga, olha para você ver como é que é a história, né? O Brasil já estava sedimentado como um Estado federal. E há quem diga que por conta dos militares, não, aquilo lá não foi um Estado federal, aquilo era unitário. Vinha tudo porque tinha os governadores que eram eleitos, né, que eram nomeados pela junta militar e tal, tudo bem. Mas até aí você falar que o Estado, né, eu vejo muito o pessoal falando, olha, foi um atentado ao federalismo, papapá. Gente, ó, a gente precisa ser um pouco mais técnico e menos sem mimimi, né? Por quê? Não teve nenhuma mudança na estrutura. O Brasil era uma república federativa. Ah, professor, a China está escrito que era a República Democrática da China. Eu sei. Mas, você falar que o Estado era unitário em 67, tá errado. É só isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então eu tenho medo que vocês comecem a ler livros bons, diga-se de passagem, sobre esse momento da história. Tá? No demais, os livros costumam não errar quase nada. Só essa parte que me deixa um pouco né, perplexo. Tá? Perplexo. Muito bom. Então, houve um golpe ao federalismo? Puta, houve. Arranhou o federalismo? Arranhou. Mas era federalista. Muito bom. Aí, em 1969, nós tivemos a emenda constitucional número 1, de 69, certo? Que não foi subscrita nem pelo presidente da República, que era o militar, e nem pelo vice, né? Nem pelo vice, né? O presidente era Costa e Silva, tá? E o Pedro Aleixo era o seu vice. Nenhum deles assinaram isso aqui. Ou seja, foi um civil que fez, né, a emenda constitucional número 1 de 69. Ela é considerada por vários autores como uma nova Constituição Federal. De fato é verdade. Ela tinha 215 artigos, essa emenda, né? Mas não foi nada nesse sentido, né? Nessa época, de 1969 para cá, foi uma época, eu não sei mais o que eu leio, né? Porque quando você começa a ver história, se você começar a falar muito, dependendo da ótica, não, foi uma época boa pro Brasil. Lógico que foi. Aqui, tem gente que fala que não, porque aqui nasce o quê? O chamado milagre econômico brasileiro. Começa em 1969, né? E vai se perdurar até ao final, meados da década de 80. Né? O Brasil consegue crescer absurdamente em 15 anos, o que nunca tinha crescido na sua história. Tá? Então, mas tem gente que foi uma ilusão, que a gente se vendeu para bancos econômicos, mundiais, papapá. Então, né, eu não quero aqui ver. E, enfim, assim começa em 1969. Não vou falar de 88, porque de 88 vocês vão estudar ela em Direito Constitucional 1. Vocês vão tratar dela o resto da faculdade. Tá ok? Bem, essa aula aqui foi mais para a gente poder explicar para vocês um pouquinho da história das Constituições Federais, né? E falar que o ser histórico das Constituições, não dá para falar das Constituições sem falar um pouco da parte histórica. Eu quero que vocês me perdoem, né? Avancei muito no tempo, tá? Mas eu, enfim, acho que vocês vão gostar. Um abraço.